aos dirigentes dessa igreja, ao presbítero Hector, que é o pastor dessa igreja, a sua esposa, Ana Paula. Agradecer a Jaqueline e a Eliana pelo convite. Deus continue abençoando a vida de vocês, os seus ministérios, suas famílias. Agradecer a todos dessa igreja por nos receber, amém? Todos sem exceção. Meus queridos, peço por gentileza quem trouxe o exemplar da Bíblia, abra junto comigo no livro de Lucas, no seu capítulo 10, no seu versículo de número 38. Nós vamos ler até o verso 42. Quero ser bem breve naquilo que Deus colocou no meu coração. Enquanto você localiza aí, quero dizer que o Evangelho de Lucas é o livro mais longo do Novo Testamento e ele focaliza a vida e o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Todos encontraram o texto? Diga amém. Amém. Diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E você pode se sentar em cima. Meus queridos, o texto que acabamos de ler, o texto que acabamos de meditar, nos mostra um cenário em que Jesus e seus discípulos estão chegando em uma aldeia, cujo nome era Betânia, que ficava ali no Monte das Oliveiras, a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. E ali viviam Marta e Maria, que eram 2 irmãs, que também eram irmãs de Lázaro. Acredito que a maioria de vocês conhecem Lázaro, já ouviram falar da história de Lázaro. Lázaro foi um homem que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e essa passagem está lá em João, no seu capítulo de número 11, mas hoje não vamos falar exclusivamente de Lázaro, vamos falar de suas irmãs, Marta e Maria. Aleluia, Jesus. Então, a palavra de Deus vai dizer que Jesus chega nessa aldeia e Marta recebe Jesus e seus discípulos em sua casa, e ela recebe eles com muito carinho, com muito amor, porque eles eram amigos. Quem conhece sabe que Jesus amava esses 3 irmãos. Aleluia. E quando Jesus entra na casa e se acomoda ali, o texto nos mostra que ele vai começar a ensinar, ele vai começar a pregar, porque essa era a vida de Jesus, esse era o ministério de Jesus. Porque eu não me lembro de Jesus visitar alguém simplesmente para jogar a conversa fora, simplesmente para tomar um cafezinho. Não. Todas as vezes que Jesus entra na casa de alguém, é porque ele vai fazer algo diferente. Se ele entra na casa de alguém, é porque vai ter palavra, é porque vai ter cura, é porque vai ter milagre, é porque vai ter salvação. Jesus sempre tem um objetivo, Jesus sempre tem uma missão. Agora, olha isso aqui. O texto nos mostra que Maria, ela vai, naquele momento ela vai ficar ouvindo, ela decidiu ficar ouvindo as palavras de Jesus sentada aos seus pés, dedicando tempo e atenção a Ele.
ela não podia perder essa oportunidade de prestar adoração ao Mestre e receber dele os seus ensinamentos. E na frase, assentando-se aos pés de Jesus, Maria estava mostrando uma postura de um discípulo comprometido, pois era assim que um discípulo geralmente ficava quando iam aprender com o Mestre. O interessante é que era a cultura naquela época que os homens se assentassem aos pés do Mestre para aprender, e era incomum que uma mulher fosse convidada para fazer isso também, porque as mulheres daquela época, elas tinham uma vida um pouco limitada no quesito de poder aprender na vida pública, socialmente falando, de poder trabalhar fora. Então eram muitas regras que as mulheres tinham que seguir. Porém, Maria não estava preocupada por estar quebrando as regras culturais da sua época. Ela foi ousada em garantir que tivesse um lugar para se sentar e ouvir Jesus, assim como os homens estavam fazendo. Aleluia, Jesus. Na verdade, Jesus diz que Maria havia feito a coisa certa. Isso nos mostra que Jesus tratava as mulheres com compaixão e respeito. Aleluia, Jesus. Ele não impediu Maria de aprender, de ouvir a palavra, só porque ela era mulher. Isso nos mostra que a palavra é para todos e que a salvação é para todos. Aleluia, Jesus. E é isso que Jesus deseja de você e de mim, que reservemos um tempo para Ele, mesmo com nossas vidas tão ocupadas. Porque veja, naquela época era tão difícil para uma mulher poder ter esse momento. E hoje, nos dias atuais em que nós vivemos, nós mulheres, nós temos o nosso espaço na sociedade, nós temos essa liberdade de poder aprender, nós temos a presença de Jesus conosco todos os dias da nossa vida, na nossa casa, na igreja, no trabalho, seja onde for, Jesus está conosco. Aleluia. Só que às vezes é tão difícil da gente pegar 15, 20 minutinhos do nosso tempo, no nosso dia a dia, e dedicar só para Ele. Aleluia, Jesus. Um tempo para mergulharmos na sua presença. Observe que o texto diz que Marta, vendo a atitude de sua irmã, ela ficou irritada, porque ela estava se sentindo sobrecarregada com os afazeres domésticos que precisavam ser feitos, pois naquela situação o papel das mulheres era de servir os homens, e os homens de aprender com o mestre. Como eu já disse aqui anteriormente, Marta estava atarefada, distraída, perturbada, e vendo que Maria havia deixado tudo para lá, só para ouvir Jesus ensinar. A Bíblia diz que Marta, em meio daquela situação, ela vai questionar Jesus, ela vai dizer assim: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe servir aqui sozinha? Peça para ela vir me ajudar. Mas com amor, Jesus repreendeu ela. Repreendeu Marta e ele disse assim para ela: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que Jesus quis dizer para Marta é que a ansiedade dela e a inquietação ali com as suas tarefas não era mais importante que ouvir a palavra de Deus. Maria escolheu a boa parte e ninguém poderia lhe tirar isso. Lembra que eu citei que naquela época, sobre a cultura das mulheres, Jesus estava afirmando que ninguém poderia impedir uma mulher, que no caso era Maria, de aprender a palavra de Deus. Na verdade, Jesus estava dizendo: você, Marta, poderia ter feito essa escolha também, de ouvir a palavra. Só que Jesus não reprova o serviço de Marta. Na verdade, ela queria servir a todos da melhor maneira possível. Com certeza ela queria preparar a melhor refeição. Afinal, era Jesus que estava ali na casa. Era uma visita muito importante e merecia o melhor. É igual quando você vai receber um amigo na sua casa, uma amiga, um parente, e você tem uma consideração por essa pessoa, você tem um carinho por essa pessoa, você quer recebê-la da melhor maneira possível.
Eu acredito que Marta estava tentando fazer tudo da melhor maneira possível, porque era Jesus que estava ali, ele era amigo dela. Então, o problema é que ela estava fazendo tudo com muita ansiedade, ela estava cheia de ansiedade e frustração, porque ela não estava recebendo a ajuda que ela gostaria. E o seu trabalho, que começou com muito amor, já estava se tornando uma tarefa pesada demais. E Jesus, ele elogia a atitude de Maria por ter escolhido desfrutar da companhia e dos ensinamentos dele. Sabe o que eu percebo aqui? É que Jesus nem estava preocupado em ser alimentado. Ele estava... Aleluia, Jesus. Na verdade, ele queria alimentar, aleluia, através dos seus ensinamentos, com a sua palavra. E Marta não compreendia que Cristo, naquela ocasião, ele não veio. Cristo, naquela ocasião, ele veio para servir. E não veio para ser servido. Marta não percebia que Jesus tinha mais interesse na sua pessoa do que no seu serviço. Marta demonstrava com suas atitudes não ter tempo para o Senhor. Aleluia. Ela estava ali numa missão, correndo para lá e para cá, e não ia parar até que todos fossem bem servidos e bem alimentados. Só que isso se tornou um problema, porque ela acabou perdendo a oportunidade de ouvir Jesus, de ouvir a palavra. Afinal, pense comigo, ela recebeu no mínimo 13 homens, né, em casa, sem avisar. Não foi nada fácil para ela. Se levarmos em considerações também as condições da época, né? Não era tão fácil preparar uma refeição tão rápida. Não tem as tecnologias que nós temos hoje, os avanços que nós temos hoje para poder receber uma pessoa da melhor maneira ali, fazer uma recepção às pressas. Ela deixou que isso se tornasse uma preocupação ao ponto dela ficar ansiosa. Eu me pergunto se ela não ficou envergonhada com o que Jesus disse para ela. Será que ali ela percebeu que ela estava perdendo muito por estar ocupada servindo, em vez de usar esse tempo para sentar e ouvir Jesus? Eu me pergunto se você e eu, às vezes, erramos nas nossas prioridades e ficamos muito ocupados quando precisamos ficar quietinhos na presença de Deus, para sermos instruídos por Ele. Aleluia, Jesus. E vocês percebem que Jesus, ele diagnosticou a Marta? Como assim? Porque quando ela vai questionar ele percebe que ela está agitada, percebe que ela está ansiosa, muito preocupada, só pelo jeito dela falar, só pelo jeito dela agir ali. Aleluia. Isso quer dizer que Jesus, ele nos conhece por dentro. Ele nos conhece só pela nossa forma de falar, só pela nossa forma de agir. Ele nos entende, ele nos conhece. Aleluia. Para nós ficarmos quietinhos na presença de Jesus é mais difícil do que ficar, aleluia, Jesus, glória a Deus, correndo de um lado para o outro. É mais fácil ser Marta do que Maria. É mais fácil sair a campo tentando resolver tudo sozinho do que depender do Senhor. É mais fácil fazer lá acontecer do seu jeito do que descansar nas promessas do Senhor. Aleluia. Porque Marta representa um grupo de pessoas hoje em dia que tem uma vida muito corrida e agitada, cheia de programações, está cheia de tarefa para fazer, não tem tempo para nada. Muitas vezes, às vezes, aí se dedicando para servir bem as pessoas, o que não é de todo ruim. Mas o grande problema é quando deixamos tudo isso trazer ansiedade para nós, para o nosso coração, muitas preocupações na nossa vida, como foi o caso que aconteceu com Marta. Maria não. Maria, ela aproveitou uma oportunidade exclusiva. Aleluia. Ela tinha o Senhor Jesus em sua casa e jamais perderia a chance de ouvir atentamente os seus ensinamentos. Já Marta estava tão preocupada com as tarefas domésticas que perdeu de vista a presença de Jesus. Foi como se ele nem estivesse ali. Isso pode ser aplicado na nossa própria vida. Quando muitas vezes a gente se distrai com as nossas tarefas, com as preocupações, com as coisas terrenas e deixamos de prestar atenção às coisas mais importantes, como ter uma vida de oração, leitura, estudo da Bíblia, que deve estar sempre presente na nossa rotina diária. Aproveitar a presença de Jesus na nossa casa.
pois à medida que desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus, nos tornamos mais aptos para servi-lo melhor. Aleluia, Jesus. Em espírito e em verdade, com todo o ser e nossas ações. Porque a gente até serve, a gente até faz a obra, a gente louva, a gente prega, a gente vem para o culto, mas imagina, às vezes não tem tempo para passar com Ele em casa. Aleluia, Jesus. Ou você está aqui no culto, mas parece que está distante dele, parece que está pensando, a sua cabeça está em outro lugar, está pensando em tantas outras coisas, mas Jesus está aqui, Jesus está na casa, e Ele quer sua atenção para Ele. Aleluia. Observe, o serviço de Marta não era ruim, mas ela deixou que a ansiedade e um certo orgulho também tomasse o lugar da sua total dedicação ao Senhor. Embora a escolha de Maria seja elogiada, isso não significa que as tarefas domésticas, o trabalho, outros serviços devem ser deixados de lado também. Tanto na igreja como na sociedade em geral, há muito trabalho a fazer. O mundo tem necessidade de pessoas, aleluia, que trabalhem com dedicação e sirvam a Deus com fidelidade. A grande importância de equilibrar nossas responsabilidades, aleluia, com a nossa vida espiritual, priorizando sempre a nossa vida com Deus, aleluia. Então o segredo é ter equilíbrio. Jesus nesta noite está nos ensinando a ter equilíbrio em nossas vidas, porque você pode sim trabalhar, você pode sim vir servir a Deus, mas não se esquecer de dar importância e dar prioridade para as coisas de Deus, lá na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, porque Deus me trouxe aqui essa noite para te entregar essa mensagem, minha irmã, meu irmão. Não abandone a sua vida espiritual por nada nesse mundo. Não deixe que as coisas deste mundo te afastem de Jesus. Valorize a presença dele na sua vida. Medite na palavra dele, aleluia. Aprenda com ele, porque nós estamos vendo esses últimos acontecimentos que estão acontecendo no mundo, aleluia. Não podemos brincar com a nossa salvação, aleluia, Jesus. É tempo de nos aproximarmos ainda mais de Cristo. Se você hoje está vivendo um momento, agindo igual Marta, distraída, ansiosa, preocupada, aleluia, que nem está enxergando mais Jesus nessa situação, aleluia, Ele me trouxe aqui para te lembrar que Ele ainda está aí com você, que Ele ainda está no seu lar, no seu trabalho. Ele está aqui hoje, dizendo: olhe para mim novamente. Ele está aqui para tirar toda essa sua ansiedade, aleluia, toda essa sua preocupação, porque é Ele que faz alívio para a nossa alma, cada dia nós vemos como está perto a vinda de Jesus, está muito próximo a volta do nosso Senhor Jesus. Então nós não temos mais tempo para brincar com a nossa alma, aleluia, ficar se preocupando com coisas que não são relevantes para a nossa vida. Jesus aconselhava Marta a pensar nas coisas espirituais, aleluia, que são eternas, e colocar as prioridades em seu lugar certo. Tudo tem o seu tempo certo, aleluia. Tem para nós mulheres, tem o tempo de cozinhar, tempo de descansar, tempo de trabalhar, tempo de aproveitar a presença do próprio Deus em casa, ouvir deles lições preciosas para a nossa vida. Isso Maria fez e foi elogiada por Jesus, enquanto Marta, ansiosa e fadigada, não escolheu a boa parte, a que jamais seria tirada. É importante termos o nosso cantinho ali em casa, diariamente, para nós dedicarmos momentos de comunhão com o Senhor. Porque em nossa vida nós temos que colocar Deus no primeiro lugar. Aí depois vem o nosso marido, e depois vem os nossos filhos. Porque tem muitas mulheres que, quando tem bebezinho pequeno, recém-nascido, elas até esquecem do marido, que o marido também precisa da atenção, do amor. E isso é só um exemplo para a gente entender como é importante a gente colocar as coisas certas no lugar, ter prioridade na vida. Tem gente que quer resolver tudo sozinha, tudo ao mesmo tempo. Você não é uma máquina, você é um ser humano, aleluia. Aí quando chega o momento de se dedicar para Deus, diz que não tem tempo, diz que está cansado, aleluia, fica ansioso com tanta coisa que tem para resolver, que esquece do mais importante.
é isso. Aí vir para o culto já se torna um peso. Aleluia. Não tem mais aquela alegria, vira uma rotina. Aleluia. Orar, ler a Bíblia, então, cada vez menos frequente. Aleluia. Isso não pode acontecer, porque isso traz a frieza espiritual. Isso é muito perigoso para o cristão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Então você tem que pensar assim: eu tenho que organizar a minha vida de modo que eu coloque as coisas no seu devido lugar, porque tudo tem o seu tempo. Tem tempo para tudo, gente. Aleluia. Não podemos esquecer de ter um tempo a sós com Deus. Aleluia. Dá tempo de você se cuidar, de ficar bonita para o seu marido, de cuidar dos seus filhos, de cuidar do seu corpo, da sua mente, mas sem esquecer do principal, que é cuidar da sua alma. Aleluia. Por que ficar tão ansiosa? Por que ficar tão fadigada com as coisas? Aleluia. Se o próprio Deus, Ele nos aconselha a descansar nele. É tanta preocupação que nós temos, irmãos. Meu Deus, aleluia. Não esqueça da boa parte, igual Maria fez, que nunca será tirada de você. Ninguém pode impedir você de ler a Bíblia, a não ser você mesmo. Ninguém vai te impedir de vir para o culto, a não ser você mesmo. Aleluia. A Bíblia diz, lá em Provérbios, seu versículo 12, no seu capítulo 12, versículo 25, diz assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Aleluia, Jesus. Mas por outro lado, também em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, diz assim: o coração alegra, a formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, lendo essas passagens, versículos, nós vemos como a palavra é importante para nós. Aleluia. Marta, naquele momento, ela não estava com semblante bonito. Por quê? Porque a ansiedade tomava conta do coração dela. Ela estava abatida. Enquanto Maria estava com semblante bonito, porque o seu coração estava alegre, porque ela estava ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. Marta estava ansiosa, preocupada, mas a Bíblia também diz que não devemos estar inquietos por nada. Lá em Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Aleluia. Então, nessa noite, faça essas duas perguntas para você mesmo. O que tem ocupado o lugar principal nos seus pensamentos? Será que é Cristo e a salvação? Ou são as coisas deste mundo? Você vai se perguntar: será que eu estou dedicando tempo de qualidade para passar com Deus? Ou eu estou mais preocupada com as tarefas que estão lá em casa, que estão lá no meu trabalho? Aleluia, Jesus. Então você faça essas perguntas para você mesmo essa noite. E faça igual a Maria. Escolha também a melhor parte. Se você está sem força, se você está cansado, peça ajuda ao Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai ajudar você a conciliar tudo na sua vida. O seu trabalho, o seu ministério, a sua casa, a sua família. Mas dê ao Senhor o primeiro lugar na sua vida. Que a nossa maior necessidade, irmãos, seja a necessidade da presença de Deus. Que Ele seja a nossa melhor escolha todos os dias. Que é a presença de Cristo e os seus ensinamentos.
melhor parte, quando a gente escolhe, ela refletirá em toda a nossa vida, na nossa vida presente, e produzirá frutos para a eternidade. Essa é a melhor parte a escolher. Aleluia. O que nós aprendemos com a história de Marta e Maria é sobre a importância das prioridades certas na vida. Estar na presença de Deus, buscando conhecer Sua palavra, evitando as distrações. Uma vida equilibrada de amor e fé é fundamental. Seja na vida pessoal, na igreja, no trabalho, não permita que a distração, a ansiedade e as preocupações deste mundo tomem o lugar de Jesus na sua vida. Aleluia. Porque Jesus, Ele quer a sua atenção a Ele, pois tudo nessa vida passa, mas Ele é eterno. Aleluia. Vamos priorizar isso. Assim como Jesus estava com Marta e Maria, Ele está com você, Ele está comigo, mas a escolha é nossa, de priorizarmos a presença dEle ou não. Escolher estar com Jesus. Quando você dedica a sua vida para Ele, você não vai ter tempo nem abrir brechas para que a ansiedade e as preocupações dessa vida dominem você, tirando o seu foco para Jesus. Porque Jesus quer pessoas assim, com a alma dedicada para o trabalho e servir como de Marta, mas também com a alma de adoradora como a de Maria. E assim, eu quero agradecer a minha rica oportunidade nessa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui. Deus continue abençoando essa igreja. Em nome de Jesus.